Bem, a série que queremos começar hoje à noite é Jesus segundo o Evangelho de Marcos. E hoje nós vamos examinar um texto que tem como título Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Antes de chegar ao Evangelho de Marcos, eu creio que todos sabem, Mateus escreveu relatos sobre a vida de Jesus. O evangelho que Mateus escreveu foi destinado a alcançar os judeus, e ele inicia com uma genealogia de Jesus e a narrativa do seu nascimento. Lucas escreveu dirigindo-se aos gregos, e especialmente a Teófilo, a quem ele dirigiu o Evangelho, e que dirigiu o Evangelho e as informações ali contidas, e veio a se tornar o Evangelho de Lucas. Começa com o anúncio do nascimento de João Batista e logo a seguir de Jesus Cristo. Ele busca seguir uma ordem cronológica. Já o Evangelho de João apresenta Jesus como o Verbo, aquele que sempre existiu como Deus e que se fez carne e habitou entre nós. Marcos, os entendidos entendem que ele escreveu dirigindo sua palavra especialmente aos romanos, por isso que ele aborda os aspectos mais práticos do ministério de Jesus. E ele começa direto, apresentando Jesus no início do seu ministério. Ele nada diz sobre as informações que nós temos nos outros evangelhos. Nos outros não, nós temos em Mateus e Lucas, que falam sobre o nascimento, a concepção de Jesus Cristo e o seu nascimento. Então, Marcos apresenta Jesus no início do seu ministério. Por isso que ele começa dizendo, princípio do Evangelho. A palavra Evangelho, primitivamente, entre os gregos, significava a recompensa que era dada a alguém que era portador de boas novas. No primeiro século, todavia, essa palavra foi aplicada às boas novas propriamente ditas. Então, evangelho significa boas novas. Nada mais, nada menos do que isso. Marcos apresenta Jesus como Cristo, o Filho de Deus. Ele diz, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus significa o Senhor salva, Cristo significa o ungido do Senhor, ungido de Deus. E a expressão Filho de Deus é a descrição de quem Jesus era e é. E é isso que ele enfatiza. Então, Jesus como o Senhor que salva, como ungido e como o Filho de Deus. Marcos apresenta João Batista como precursor, aquele que veio antes de Jesus, mas ele apresenta João Batista no início, como aquele que precedeu o início do seu ministério. Lucas, por sua vez, fala do nascimento, da concepção de João Batista, mas ele já vai direto no início do ministério de Jesus, logo no início também do ministério de João Batista. Ele diz, como está escrito na profecia de Isaías, eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas.
Bem, Marcos fala do cumprimento da profecia de Isaías, mas ele apresenta primeiro uma profecia de Malaquias. E alguém pode perguntar, por que então ele cita Malaquias e diz que é Isaías? Bom, ele vai citar também Isaías, mas entende-se que por ser Isaías o profeta maior, o que escreveu mais sobre as profecias relacionadas a Jesus Cristo e, no caso, também a João Batista. Então, ele colocou o nome dele, porque ele começa citando uma profecia de Malaquias 3:1, onde nós lemos assim: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Bem, ela não é muito diferente da profecia de Isaías, que diz: uma voz clama no deserto, preparem o caminho do Senhor. Ambos os textos falam de João como aquele que haveria de preparar o caminho do Senhor. Mas voltando ao que ele diz no início, como está escrito na profecia de Isaías, mas ele cita primeiro Malaquias: eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o caminho do Senhor. Bom, mas a profecia de Malaquias diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Mas ele diz mais que Marcos não diz. Marcos é muito sucinto, muito direto, e ele se atém às informações que ele julgou fossem as principais. Porque Malaquias continuou dizendo: de repente, o Senhor, a quem vocês buscam, todos os judeus esperavam com ansiedade a vinda do Messias. De repente, o Senhor, a quem vocês buscam, virá no seu tempo. Então ele fala do Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu tempo. E o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam, e eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui fala de João, que vai preparar o caminho daquele que de repente virá ao seu templo, o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. É uma profecia onde é o Senhor falando do Senhor. É o Senhor Deus falando do Senhor Jesus. Bem, então depois Marcos cita o cumprimento da profecia de Isaías, propriamente, que não é muito diferente da que Malaquias disse, por isso que ele englobou tudo numa coisa só. Marcos 1:3, ele diz: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireite as suas veredas. Isaías 40:3 diz assim: uma voz clama no deserto, preparem o caminho do Senhor. No ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. E Isaías vai mais longe, embora Marcos não cite. Como dissemos, ele é mais sucinto, mas Isaías continua dizendo na profecia dele: todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor o diz. Então, o que ele faz? Ele se restringe a falar apenas de João, porque é esse o objetivo dele. Mas a profecia dizia mais com relação a Jesus. Então, ele iria preparar o caminho. Em que consistia esse preparo?
Aqui diz: todos os vales serão levantados. Fala de um vale que seria cheio, para que se tornasse algo reto. Fala de montes que seriam aplanados, rebaixados. Aquilo que é torto seria retificado. E os lugares ásperos seriam aplanados. Ele não está falando de outra coisa senão do coração humano. João Batista viria para preparar aqueles que viveram no tempo de Jesus, para que o recebessem e estivessem acordados. E João vinha pregando e anunciando que Jesus estava prestes a se manifestar, como nós vamos ver. Seria o caso de perguntar: como foi que João preparou o caminho do Senhor? Bem, primeiro, João Batista apareceu no deserto. Não temos maiores informações, a não ser aquelas que são dadas no Evangelho de Lucas, que fala da sua concepção e do seu nascimento, que precedeu o nascimento de Jesus em 6 meses exatamente. E possivelmente o ministério de João terá começado também, não sei se 6 meses antes, ou se 1 ano ou 2 antes, não sei. Mas o texto diz simplesmente: foi assim que João Batista apareceu no deserto. Todos creem que ele sempre teria vivido no deserto, e que no momento próprio ele se manifestou, segundo a orientação do seu espírito. A Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito desde o ventre materno. Em segundo lugar, então, João Batista apareceu no deserto pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Marcos 1,4: e foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Também o texto de Malaquias disse: eis que envio o meu mensageiro, que é preparar o caminho diante de mim. Então, o ministério de João Batista era preparar corações para que acolhessem Jesus. Isso incluía corações quebrantados, corações consertados com Deus. Estes viriam a Jesus. Se vocês fizerem uma análise dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, eles, antes de serem discípulos de Jesus, eles eram discípulos de João. E quando João Batista encontra com Jesus, ele apresenta Jesus como dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o que fizeram esses discípulos? Deixaram João e foram seguir Jesus. É por isso que Isaías 43 diz: uma voz clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, no ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. João Batista, qual é o significado? É João o Batizador. É esse o significado do seu nome. O nome dele mesmo era João, mas o que ele fazia? Ele batizava. Diferentemente do batismo de um prosélito. Quem é um prosélito? Prosélito era um iniciante na fé judaica, que era como se fosse um discípulo, que era preparado, instruído, e ele também era batizado. Mas era como se fosse uma cerimônia, pura e simplesmente uma iniciação. Não implicava em arrependimento, não implicava em mudança de vida nem de comportamento. Diferentemente, o que João anunciava era para todo o povo. Para os judeus que vinham de toda a região, nós vamos ver. E o batismo de João implicava
em uma confissão pública de pecados e no batismo de arrependimento. Quando alguém era batizado é porque já tinha confessado o seu pecado e tinha se arrependido dos seus pecados. E ele recebia perdão. Remissão significa perdão de pecados. Como João Batista preparou o caminho do Senhor? Em terceiro lugar, o texto diz que toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele. É impressionante o fato de que João não ministrava nas cidades, João não ministrava onde havia muita gente, João ministrava no deserto, e o povo ia atrás de João. Ele ministrava nas regiões próximas ao Rio Jordão, e era uma região desértica, e era ali que ele ministrava. E é impressionante isso. Só Deus pode fazer uma coisa dessa. Isso mostra o impacto e a importância do ministério de João Batista. Você vai dizer, mas o pastor não ia falar sobre Jesus? Sim, mas João Batista teve uma importância muito grande como precursor, aquele que vem antes para preparar o caminho do Senhor. Em quarto lugar, o texto diz que toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Como é que isso acontecia? Marcos não fala, mas Lucas capítulo 3, a partir do versículo 7 até o versículo 14, nos dá informações que nós não podemos desconsiderar, se quisermos entender melhor. O texto no verso 7 começa dizendo assim: João dizia às multidões que saíam para ser batizadas. Parece que o povo deu febre de ser batizado, mas ele dizia àqueles que estavam simplesmente querendo ir lá ser batizado, como muitos judeus participavam de cerimônias de purificação, onde eles entravam em lugares apropriados para cerimônias de purificação. Então João dizia às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Os judeus pensavam que, simplesmente pelo fato de se submeterem ao ato do batismo, eles tinham resolvido todo o problema. É um engano muito grande aquele também que se submete ao batismo nas águas para se identificar com Jesus, pensando que o simples batizar-se nas águas resolve toda a situação. Não resolve se não houver uma fé autêntica e verdadeira na pessoa de Jesus. Mas ele diz: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento. E não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão. Ou seja, somos filhos, somos descendência de Abraão. Porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E ele continua: e também um machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então as multidões perguntaram a João. Lembrem-se que ele disse: quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Então ele está dizendo: se não houver arrependimento, se vocês não produzirem frutos dignos de arrependimento, vocês estão destinados ao fogo do inferno. Diante disso, as multidões perguntaram a João: o que é que devemos fazer?
E ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Também alguns publicanos. Publicanos eram os cobradores de impostos. Chegaram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem mais do que o estipulado. Ou seja, sejam honestos, não se deixem corromper. E também soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele lhes disse: não pratiquem a extorsão. A extorsão consiste em cobrar alguma grana para você, que é autoridade, liberar o cara para ele ir embora. Ele vai ser preso, mas se ele pagar, você libera ele. Ou ele consegue um alívio da penalidade através do pagamento de alguma graninha, né? Então, ele diz: não pratiquem extorsão, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem. Fiquem satisfeitos com o salário que vocês recebem. É assim que João Batista pregava arrependimento. É preciso que as pessoas deixassem as práticas da iniquidade para se voltarem inteiramente para o Senhor. Em quinto lugar, João Batista usava roupas típicas de alguns profetas do Velho Testamento, como era o caso de Elias. Marcos 1,6 diz que a roupa de João era feita de pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro. Isso denota simplicidade, despojamento de toda e qualquer vaidade. Era um cara esquisito até certo ponto, porque ele não se vestia como os demais. Ele não tinha uma túnica, ele não tinha uma capa. Ele contrastava com os trajes das pessoas mais ricas que viviam no luxo, nos palácios. Jesus mesmo disse dele: que saíste a ver? Alguém que vive nos palácios, no luxo? No luxo, não. Então, a vida e o modo de viver de João era um meio de levar as pessoas a refletirem sobre os verdadeiros valores. Valores espirituais. Nós damos tanta importância a determinados valores e coisas materiais, e a coisas que vão ficar aqui, não vão permanecer. E ele usava vestes semelhantes às que usava o profeta Elias. E Jesus chegou a dizer que, porque no livro de Malaquias há uma promessa da vinda de Elias. E Jesus disse que, perguntaram sobre Elias, ele disse: Elias já veio, fizeram com ele tudo o que quiseram. É uma referência a João Batista. É porque ele veio com um ministério muito semelhante ao de Elias. E ele usava roupas semelhantes a que usava Elias, o tesbita, ou tisbita, como diz algumas versões. Segundo o livro de Reis, capítulo 1, versos 7 e 8, fala que o rei perguntou a um dos seus emissários qual era a aparência do homem que veio ao encontro de vocês e falou tais palavras. Eles responderam: era um homem vestido de pelos, com um cinto de couro na cintura. Então o rei disse: é Elias, o tesbita. Bem, em sexto lugar, João Batista tinha uma alimentação que caracterizava também as pessoas mais pobres. O texto diz em Marcos 1,6 que ele se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Não apenas porque caracterizava a pobreza, mas também porque era uma escolha dele. Ele escolheu viver lá. E também no deserto não havia comida.
como havia nas cidades. Então, o que tinha lá para comer eram essas coisas, e ele se alimentava dessas coisas. E talvez você ache estranho ele se alimentar de gafanhotos, mas no livro de Levítico nós temos uma relação de coisas que os judeus podiam comer. O que era lícito, o que era considerado limpo e o que era considerado impuro. Hoje sabemos, através de estudos científicos e biológicos, que a maior parte das coisas que Deus classificou no Velho Testamento como coisas impuras, por exemplo, determinados tipos de carnes, de animais e peixes, que ali consta numa lista de animais impuros e peixes que não deviam ser comidos, é o que normalmente na roça se chama de carne remosa. Quem aqui sabe o que é uma carne remosa? Hein? É carne que faz mal. É carne que, hoje, por exemplo, se você toma um antibiótico, você não pode comer carne de porco, porque ela impede a atuação do antibiótico. Então, são coisas que não fazem bem à saúde. A carne remosa, bom, depois no Novo Testamento, Jesus liberou tudo para você comer. Mas Jesus, quando liberou tudo para comer, ele mostrou que essas coisas não têm nada a ver com a parte espiritual. E quando Deus proibiu essas coisas, ele tinha em mente preservar o povo de doenças, de enfermidades. Os japoneses comem determinados tipos de peixes que só quem sabe preparar não morre, porque se alguma pessoa que não sabe preparar come aquele peixe, ele morre, porque o peixe é venenoso. Tem que saber preparar, e tem gente que come adoidado. Há quem creia que a Covid veio de experimentos em laboratórios com morcegos e essas coisas assim. Mas Levítico 11, 22, para voltar aos gafanhotos, de onde a gente saiu, diz assim: deles vocês podem comer estes, a locusta, que é um tipo de gafanhoto, segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie, o grilo, segundo a sua espécie, e o gafanhoto, segundo a sua espécie. Então, todo tipo de gafanhoto podia ser comido. Bem, em sétimo lugar, João Batista apresentava Jesus como aquele que era mais poderoso do que ele. Literalmente, significa mais forte do que eu, mas o sentido é de poder, é mais poderoso do que eu. João Batista era cheio do Espírito, mas Jesus era o doador do Espírito Santo. Marcos de 7, 8 diz: e João pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei em água, ele, porém, os batizará no Espírito Santo. Então, João Batista fez questão de dizer isso em várias porções dos evangelhos. Eles perguntaram para João se ele era o Cristo, ele disse que não era. Se ele era Elias, ele disse que não era. Porque, de fato, não era. Então, aqui ele diz, no Evangelho de Marcos registra uma declaração dele. E João pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso. Então, eu estou ministrando isso para vocês, porque depois de mim vem um que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês em água,
Ele, porém, os batizará no Espírito Santo. Eu vou ler um trecho de Lucas 3, 15 e 18, que diz algo a respeito. Estando o povo na expectativa e pensando todos em seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo, João tratou de explicar a todos: eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará no Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos para limpar a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha num fogo que nunca se apaga. E assim, com muitas outras exortações, João anunciava o Evangelho ao povo. É interessante, aqui diz que Jesus tinha a pá nas mãos para limpar a sua eira. A eira era o lugar onde se batia o trigo para separar a palha. E o texto diz: ele tem a pá em suas mãos para limpar a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha num fogo que nunca se apaga. O que é a palha? É o falso crente. O que é a palha? É aquele que não está com nada. Não é o trigo. É a palha. E a palha será consumida pelo fogo. Se vocês têm a versão, não sei, se vocês têm a NVI, vocês terão visto: ele os batizará com água, e eu batizo vocês com água, Jesus os batizará com o Espírito Santo. Se você tiver uma tradução da antiga, da imprensa bíblica, que é muito raro encontrar hoje, mas é uma das melhores traduções, a edição revista de acordo com os melhores textos no grego e no hebraico e no grego. Lá traduz ele os batizará. Eu batizei vocês em água, ele, porém, os batizará no Espírito Santo. E não, eu os batizei com água e ele os batizará com o Espírito Santo. Que diferença? É a questão de uma preposição. Essa preposição pode ser traduzida por com e por em, mas faz uma diferença enorme. Então vamos entender isso. Isso porque a palavra batismo nada mais eu estou lendo algo, olha, não foi quem escreveu, bom, não sei quem foi, mas ele disse o seguinte: se você quiser, você coloca no Google aí que vai aparecer isso aí. O significado da palavra batismo. Você vai ter lá todas as explicações. Mas a palavra batismo nada mais é do que o étimo. O que é o étimo? Étimo é a base de uma palavra que chama etimologia. O que estuda o étimo? O que é etimologia? É o estudo da formação das palavras. Então, a palavra batismo, ele diz que não é nada mais do que o étimo, ou seja, a raiz que deu base para a formação da palavra grega bapto, ao qual se acrescentou o sufixo ismos, para formar baptisma. E ele diz: inarredavelmente significa imersão, pois que exatamente esta é a etimologia do verbo baptizem, que significa imergir, mergulhar. Então, você não pode
batizar com, porque batizar com seria jogar água em cima. É por isso que muitos fazem isso. Alguns cristãos fazem isso nas crianças, outros batizam por aspersão, mas esse procedimento não é o batismo que a Bíblia fala, porque João batizava no rio, onde tinha muitas águas. O eunuco foi batizado onde havia muitas águas. E Filipe, para que batizou o eunuco, desceu as águas para batizar o eunuco. E o texto diz que João batizava ali porque havia muitas águas. Então essa é a razão pela qual nós somos chamados batistas, porque nós somos batizadores. Batizadores por imersão. É até redundância você dizer isso, porque batismo significa imersão. Então ele diz que eles estavam sendo batizados por João com água, mas Jesus os batizaria com o Espírito Santo. Uma coisa é você ter o Espírito Santo, outra coisa é você ser imerso no Espírito Santo. São duas coisas distintas. Logo após a ressurreição, Jesus disse aos seus discípulos, no dia em que ele ressurgiu, João 20, 21 e 22. E Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles. Qual é o significado de soprar? Isso nos leva lá para o Gênesis. E quando Deus criou o homem, ele soprou sobre ele e ele recebeu o quê? O Espírito que deu vida a esse homem. O Espírito de Deus, não é o Espírito de Deus, é o Espírito que Deus deu a cada um de nós. É o Espírito que o homem tem, porque ele é um ser espiritual, por essência. Então, e aqui Jesus está soprando sobre eles. E o ato de soprar sobre eles fala da recriação. É o novo nascimento. Os apóstolos de Jesus ainda não tinham experimentado o novo nascimento, mas após a ressurreição, depois de Jesus ter morrido por eles, ter sido sepultado e ressuscitado, agora eles podiam receber um espírito regenerado. Então, por isso que Jesus soprou sobre eles e disse-lhes, recebam o Espírito Santo. Isso aconteceu no dia da ressurreição de Jesus. Mas 40 dias depois, aliás, não foi 40 dias depois, na realidade, foram 30 dias depois, eu coloquei aqui, mas vocês nem vão ver isso, mas 30 dias depois, pouco antes de subir aos céus, foi 40 dias depois da sua ressurreição, sim. Foi pouco antes de... Agora eu me lembrei porque eu coloquei 40 dias. Porque Jesus subiu ao céu 40 dias depois que ele ressuscitou. E ele disse isso quando ele estava subindo aos céus, antes de subir aos céus. Atos 1, 4 e 5. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou em água, ou com água, como tem algumas versões. Mas vocês serão batizados no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo. Eu prefiro no Espírito Santo dentro de poucos dias. Por que no? Porque no fala de enfiar o cara lá dentro e tirar ele para fora. É o batismo que realmente caracteriza ser batizado no Espírito, é ser imerso,
é ser cheio, transbordar, ficar encharcado do Espírito. Então, porque na verdade João batizou com água ou em água, mas vocês serão batizados com ou em o Espírito Santo dentro de poucos dias. E 10 dias depois, no 50º dia depois da sua ressurreição, era o dia de Pentecostes. A promessa de Jesus se cumpriu, Atos 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estou lendo Atos 2, 1. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Mas eles já não tinham recebido o Espírito Santo no dia que Jesus ressuscitou? Aqui todos foram cheios. E Jesus disse que eles deviam esperar para que eles fossem batizados no Espírito. Não foi isso que ele disse em Atos 2, Atos 1. Porque João, na verdade, batizou em água, mas vocês serão batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. É diferente de ter o Espírito e ser imerso no Espírito. Então, no mesmo dia, Pedro afirmou na sua primeira mensagem acerca do batismo no Espírito Santo. Atos 2, 33. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vocês estão vendo e ouvindo. Então é uma referência ao que eles estavam vivendo. Por isso João Batista apresentava Jesus como aquele que era mais poderoso do que ele. Ele era um homem cheio do Espírito. Jesus era aquele que dava o Espírito de Deus. E João pregava dizendo, agora eu estou em Marcos 1, 7 e 8. João pregava dizendo, depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês em água, ele, porém, os batizará no Espírito Santo. Conclusão. É dessa forma que João apresentava Jesus aos que se ajuntavam para ouvi-lo. Então, Marcos apresenta Jesus como Cristo, Filho de Deus. Por isso que o verso 1 diz, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele começa assim o seu Evangelho. João Batista apresentava Jesus como aquele que era mais poderoso do que ele. E assim nós iniciamos o estudo no Evangelho segundo Marcos. É o evangelho mais curto, mais sucinto, mais objetivo, mais prático dentre os demais. E eu tive um chamado para Deus no estudo que eu fiz nesse evangelho em 1976, quando Deus me chamou para um ministério. E esse evangelho teve um impacto muito grande na minha vida. Eu espero que tenha no seu também, na sua vida também. Vamos orar. Senhor, nós buscamos a Tua face para Te dar graças por Jesus Cristo. Te louvamos pela vida de João, que foi um instrumento em Tuas mãos. Mas Te louvamos porque Jesus sempre foi, é e será mais poderoso do que qualquer ser mortal. Nós Te louvamos porque temos crido e posto a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança unicamente em Jesus Cristo. Por isso rendemos a Ele honra, glória, louvor, gratidão, a nossa adoração.
Senhor, quando sairmos daqui, leva-nos em paz, seguros, cercados pelos teus anjos, livres do mal. Mantenha-nos bem junto do teu coração, mantenha-nos ligados, antenados, mantenha-nos aliançados o tempo todo contigo. Não porque essa aliança possa ser quebrada, mas estamos falando de uma vivência de quem está em aliança. Nós estamos em aliança contigo e queremos viver contigo, em ti e por ti e para ti. Pedimos que tu nos ouças por Jesus e nos guardes do mal, do maligno, das suas obras e de tudo aquilo que não procede de ti. Nós te pedimos essas coisas com gratidão no nome de Jesus. E agora que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre todos nós agora e para todos sempre. Amém.